escolar, oitavo e nono. Eu deixei este arquivo depois da nossa quarentena. Agora, a nossa quarentena é um arquivo do oitavo e nono. É um reforço para o pretérito perfeito, caso não tenha ficado entendido. Mas, coloquei a tabelinha aqui de novo. Lembra que o verbo em pretérito perfeito ele é um verbo composto, então ele tem que apresentar duas formas. Eu preciso do verbo haver no presente como auxiliar. Deixa eu colocar aqui para cima. Verbo haver no presente como auxiliar. E o verbo principal, ele precisa estar, assim, em particípio, que nós já aprendemos a fazer. Tá certo? Esse aqui era um reforcinho para vocês terem mais uma atividade para treinar. Então, tá aqui o nosso gabarito. Quando eu falo na frase Eva, para donde viajar em vacaciones, eu tenho que lembrar que meu sujeito é Eva, ela, e preciso do verbo auxiliar conjugado no presente. Então, qual é o verbo auxiliar? Tá aqui em cima, olha, em presente. Yo he, tu has, ele há, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Meu verbo principal que está aqui, que vai ser a segunda forma, ó, viajado, ele tem que ser conjugado assim em particípio. Verbos terminados em ar terminam em ado. Verbos terminados em em ir terminam em ido. Então, llegar, llegado. Vender, vendido. Partir, partido. Lembra que se eu tiver só essa forma, ele só é o verbo haver no presente. Se eu tiver só essa forma, ele só é o verbo em particípio. Para ser pretérito perfeito, eu preciso das duas formas juntas. Verbo principal conjugado em particípio, acompanhado de o verbo haver no presente, que é o verbo auxiliar. Tá certo? Minha frase ficou: Ana, para onde ha viajado em vacaciones? Eu tenho aqui o sujeito implícito na frase, então eu coloquei aqui para vocês. E tem o verbo principal encontrar. Yo, então, é o meu sujeito, ó, he encontrado um passaporte em la calle e se lo he devuelto a su dueño. Tá certo? Se, meu verbo principal, interessar. Meu sujeito da frase, chicos. Chicos, que habéis interessado em México? Letra D, meu verbo principal, vender. Meu sujeito, Javier y yo. Javier y yo hemos vendido nuestro piso de Málaga. E, meu verbo principal, partir. Meu sujeito, Carmen. Carmen, ella, lembra disso. Ella, Carmen, ha partido en el martes. Muito simples, só juntar os dois verbos, só temos que ter atenção. Essa atividade pode aparecer em forma de texto, como na atividade 2. Eu preciso juntar as partes aqui do quadro. Olha, eu dei algumas opções para completar o texto e ver qual é o verbo, como, por exemplo, ó, conhecer a vários turistas. Eu estou com o verbo aqui no infinitivo, conhecer. De acordo com o texto, eu vou conjugar esse conhecer, transformá-lo em pretérito perfeito para completar a minha frase, tá certo? Esse era um bilhete, olha. Mariana escreveu um relato de seu primeiro dia em Espanha. Completa-lo com as seguintes frases conjugando o verbo em presente de indicativo. Aqui estão as frases no quadro e eu vejo onde encaixa cada parte dessa frase. Está aqui, então, a anotação da Mariana. Olá, queridos amigos. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês acompanharem o quadro também, né? Olá, queridos amigos. Ha sido meu primeiro dia em Espanha. O que cabe aqui, gente? Já tem que falar que chegou, ó. Bien temprano. Bien temprano, bem cedo. Então, que verbo que cabe aqui? O chegar. Quem é que chegou? Ela, Mariana. Então, eu tenho que tratar como yo. Olha aqui. Então, eu vou vir aqui e vou buscar esta parte, llegar a Madrid, transformar o llegar em pretérito perfeito. E llegado a Madrid. Mesma coisa vou fazer com o resto da frase.
das frases, perdão. Vou buscar as partes em cima e completar aqui embaixo, transformando o verbo. A segunda é assim, ó. E em seguida, o sujeito mudou? Não, ainda é Mariana falado. Então, eu preciso que aqui apareça em primeira pessoa também. Me he instalado en el hostel. Tá aqui, ó. Instalar-se em um hostel. Quem não sabe o que é um hostel, é como se fosse um albergue, é entre um albergue e uma pousada, tá certo? É um hotelzinho pequeno, mais barato, como uma pousada, mas funciona ao estilo albergue. E em seguida, me he instalado em um hostel, donde o sujeito permanece o mesmo, ó, ainda é Mariana, e conhecido a vários turistas. Conhecer a vários turistas, transformei o conhecer em pretérito perfeito e conhecido. Por la mañana, meu sujeito ainda não mudou. Eu tenho um ponto, mas ela ainda fala sobre ela mesma. Por la mañana, he ido al Museu del Prado. Ir al Museu del Prado. Onde estou? Aqui. He ido. Tá certo? He ido. Ah, professora, mas o verbo aqui é ir. Exatamente. Se eu tirar o ir, sobra o quê? Ido. Tá certo? É isso mesmo. He visto la maior coleção de pinturas espanholas. Eu tenho aqui. Onde está? Onde está? Aqui. Ver la maior coleção. Então, quem é que viu? Mariana. He visto. Ver, ó, eu tirei o sobrou só o V. Acrescento o ido, é assim mesmo, tá, gente? Só que esse verbo aqui é um irregular, o V é um irregular. Quem não acertou pode ter sido por isso, tá certo? Ele vai ficar visto, ele vai ter uma irregularidadezinha. La maior coleção de pinturas espanholas. Por la tarde, ainda é Mariana falando sobre ela. He hecho um recorrido rápido por las calles de Madrid. Recorrido, normalmente no Brasil a gente chama de tour. Eu fiz um tour pelas ruas de Madrid, da cidade de Madrid. O espanhol não vai usar palavras estrangeiras, então tour é uma palavra em inglês. Ele vai usar a palavra recorrido. Como estou de viaje, estou, ela ainda fala dela. É salir de copas. Salir de copas é sair para beber. Ela foi tomar um drink com los amigos del hostel. Tá certo? Ela já incluiu outras pessoas aqui, ó, com os amigos do hostel. Todos aqui indicam a mudança de sujeito. Ela mais eles, tá? Todos, então eu preciso aqui colocar nós outros. Hemos disfrutado muchísimo esse maravilhoso dia aqui. Por la noche he vuelto. Aqui eu já coloquei indicando o quê? Que ela volta a falar dela sozinha, tá certo? Por la noche he vuelto al hostel cansadíssima. Ela voltou ao hotel cansada. Pero muito contenta por el día magnífico que he tenido en Espanha. Les echo de menos, beijos a todos. Echar de menos, lembra que é sentir saudade, sentir falta. Nós não temos a palavra saudade em espanhol, então a gente usa echar de menos, tá certo? Na atividade 3 é uma atividade de escrita. Eu queria uma redação, então vocês, claro, vão escrever sua redaçãozinha aí no caderno e me entregar no retorno quando a gente vai estar juntos de novo, tá certo, pessoal? Estude um pouquinho aí, não se confunda com o verbo e a gente se vê no próximo vídeo.